que acontece quando uma equipa, assolada por uma grave síndrome dos últimos minutos, colide com um rolo compressor imparável que simplesmente não consegue parar de balançar as redes? Vamos mergulhar fundo num embate eletrizante da Liga Portugal, Rio Ave contra Braga. O Rio Ave tropeçou em 4 empates consecutivos, um padrão agonizante onde as vitórias se desvanecem nos momentos finais. É um hábito que tem deixado os seus adeptos, e talvez as suas carteiras, completamente frustrados. Do outro lado, o Braga é uma força da natureza, varrendo quase todos os adversários recentemente, marcando consistentemente bem mais de 2,5 golos por jogo. Conseguirá o Rio Ave finalmente quebrar a maldição dos últimos minutos, ou o Braga irá expor impiedosamente essas fragilidades defensivas para mais um espetáculo de muitos golos? Vamos dissecar este emocionante encontro. O Rio Ave deverá alinhar num esquema tático de 3-4-3, sinalizando uma clara intenção ofensiva. O Braga, por sua vez, responde com um 3-4-2-1, procurando uma combinação potente de domínio no meio-campo e ataque incessante. O Rio Ave brilha com contra-ataques fulminantes e um faro apurado para a finalização, aproveitando muitas vezes os lances de bola parada. No entanto, o seu calcanhar de Aquiles reside na defesa contra remates de longe, na vitória de duelos aéreos e, mais criticamente, na sua notória dificuldade em segurar uma vantagem. O Braga, por outro lado, são mestres da finalização, arrasando os adversários quando atacam pelas alas e geralmente sólidos na defesa de lances de bola parada. Mas aqui é onde a história se adensa. O próprio Braga mostra vulnerabilidade nos duelos aéreos e pode ser exposto no contra-ataque. Este confronto intrigante pode ver a capacidade de contra-ataque do Rio Ave visar diretamente um dos pontos fracos defensivos do Braga, preparando o palco para um duelo de parada e resposta. Para o Braga, a ausência do craque Ricardo Horta, devido à lesão, projeta uma sombra significativa, podendo perturbar o seu ritmo ofensivo. No entanto, Gabri Martínez tem sido uma revelação, com 2 golos recentes e a pedir a titularidade, injetando poder de fogo fresco e potente. Além disso, jogadores-chave como Lelo, Moutinho, Oliveira e Salazar, inteligentemente poupados a meio da semana, estão prontos para um regresso em pleno, reforçando, sem dúvida, a força global do Braga. Do lado do Rio Ave, a nova aquisição Rafael Lobato poderá fazer a sua estreia vindo do banco. Na frente de ataque, Clayton está absolutamente em estado de graça, tendo balançado as redes 3 vezes em apenas 2 aparições, enquanto Darius Pikic também marcou na sua estreia. Estes avançados em forma não são apenas esperanças, são as tábuas de salvação vitais do Rio Ave, cruciais para qualquer hipótese de uma surpresa. Um olhar sobre a tabela classificativa pinta um quadro claro. O Braga ocupa uma sólida 4ª posição, acumulando 7 pontos nos seus 3 primeiros encontros. A sua diferença de golos é verdadeiramente impressionante, com uns estonteantes 8 golos marcados e apenas 2 sofridos. O Rio Ave, no entanto, agoniza no 11º lugar, somando apenas 2 pontos em 2 jogos, ambos terminando em empates. Aqui fica uma observação fascinante. O Rio Ave marca e sofre rotineiramente 2 golos por jogo esta época, tanto em casa como fora. O Braga, por outro lado, tem uma média de quase 3 golos por jogo, ostentando um registro impecável fora de casa, com 3 golos marcados e 0 sofridos no seu único jogo como visitante. Isto não é apenas um bom começo, é um testemunho do poder ofensivo implacável do Braga, particularmente quando joga fora de portas, levantando a questão: conseguirá a defesa permeável do Rio Ave aguentar a pressão? A forma recente do Rio Ave grita uma narrativa clara, mas agonizante. Parecem adorar o empate, mas é um caso de amor que muitas vezes acaba em desgosto. Os seus 2 últimos jogos da Liga resultaram em emocionantes empates a 2 e a 3 golos. A conclusão inegável e crucial para qualquer apostador astuto é a sua incapacidade crónica de segurar uma vantagem. Contra o Aroca, estavam a controlar o jogo até aos últimos segundos dos descontos, apenas para sofrer um golo cruel. Um enredo assustadoramente semelhante repetiu-se contra o Nacional, onde, mais uma vez, tinham a vantagem bem dentro do jogo antes de cederem pontos preciosos. Em ambos estes empates, estavam mesmo a vencer ao intervalo. Esta tendência irritante de capitular nos momentos finais não é apenas um padrão, é uma vulnerabilidade flagrante que o Braga certamente procurará explorar,
antecipando um potencial para drama nos minutos finais deste encontro. As recentes exibições do Braga pintam um retrato de uma equipa em forma verdadeiramente magnífica, um autêntico rolo compressor, especialmente quando se trata de balançar as redes. Triunfaram em 5 dos seus últimos 6 jogos em todas as competições, com o seu único pequeno deslize a ser um empate a 2 golos na Liga. A sua campanha de qualificação europeia tem sido um festival de golos, testemunhando-os a marcar 5, 4 e 2 golos com pouca resistência. Mesmo no seu jogo mais recente da Liga, apesar de um empate algo frustrante, ainda conseguiram marcar 2 vezes. Mais impressionante ainda, garantiram as suas 2 recentes vitórias na Liga com resultados dominantes de 3 golos a 0. Esta é uma equipa que não só marca, domina, acumulando consistentemente números substanciais, tornando-os uma força temível para qualquer linha defensiva, quanto mais para uma conhecida por ceder nos minutos finais. Vamos focar-nos nas estatísticas de golos. O Rio Ave tipicamente marca 2 golos e sofre outros 2 por jogo. Os seus 2 jogos mais recentes culminaram em empates, com a sua taxa de golos a provar ser consistente, quer jogando em casa ou fora. O Braga, no entanto, é uma besta completamente diferente, uma verdadeira máquina de fazer golos. Tem uma média de bem mais de 3 golos marcados por jogo e, surpreendentemente, sofre apenas cerca de meio golo por partida. A esmagadora maioria dos seus encontros recentes resultou em vitórias categóricas. Crucialmente, nos seus 2 jogos fora de casa esta época, o Braga marcou uns impressionantes 7 golos sem sofrer nenhum, demonstrando uma forma de visitante verdadeiramente excepcional. Este contraste gritante, quase inacreditável, nas taxas de golos marcados e sofridos não é apenas interessante. É um indicador sísmico para quem explora os mercados de total de golos, gritando valor potencial aos 4 ventos. Quando estes 2 adversários se defrontam, o histórico favorece inequivocamente o Braga. Venceram 4 dos seus últimos 6 confrontos diretos, com o Rio Ave a conseguir apenas uma vitória solitária. E aqui está a reviravolta intrigante. Esse único triunfo do Rio Ave, por 2 golos a 1, ocorreu de facto no seu mais recente confronto em casa contra o Braga. Assim, embora o domínio do Braga seja claro, o Rio Ave já provou que pode surpreender no seu próprio terreno. Nestes encontros, o Braga marca consistentemente mais golos que o Rio Ave, balançando as redes aproximadamente o dobro das vezes, com uma média de 2 golos por jogo em comparação com menos de 1 do Rio Ave. Esta forte tendência do poder de fogo do Braga, particularmente nos primeiros minutos, traduz-se muitas vezes numa vantagem ao intervalo contra o Rio Ave, um padrão consistente que oferece um ângulo fascinante para os mercados de primeira parte. Analisando ainda mais a fundo os padrões de golos nos confrontos diretos, surgem tendências profundamente claras. O Rio Ave, notavelmente, marca a esmagadora maioria dos seus golos contra o Braga quando joga no seu próprio terreno. Dos seus 5 golos coletivos nestes jogos, uns impressionantes 4 foram marcados no seu próprio estádio. O Braga, por outro lado, ostenta um forte registro de golos tanto em casa como fora, mas aqui está a vulnerabilidade interessante. Tendem a sofrer mais golos quando jogam fora de casa contra Rio Ave. Além disso, na primeira parte destes encontros, o Braga não só assume frequentemente liderança, eles explodem, marcando aproximadamente 3 vezes mais golos que o Rio Ave antes do apito para o intervalo. Isto não é coincidência, é um forte indicador de que o Braga visa consistentemente estabelecer uma vantagem inicial decisiva, uma informação valiosa para os mercados de apostas na primeira parte. Agora, vamos falar de presença imponente. No que toca à altura, o Rio Ave tem claramente uma vantagem distinta em quase todas as posições. Os seus defesas têm uma média notável de 186 cm, uns 5 cm mais altos que a linha defensiva do Braga. Mas a diferença verdadeiramente marcante, um potencial fator de mudança de jogo, reside nas linhas de ataque. Os avançados do Rio Ave atingem uma média de 184 cm, fazendo parecer pequenos os avançados do Braga, que têm uma média comparativamente diminuta de 156 cm. Este colossal diferencial de 28 cm de altura grita oportunidade, sugerindo fortemente que o Rio Ave pode dominar os duelos aéreos no ataque, especialmente dada a sua comprovada capacidade de marcar de lances de bola parada. O guarda-redes do Braga, marginalmente mais alto, com 194 cm contra os 193 do Rio Ave, oferece pouca compensação. Até os médios do Rio Ave superam subtilmente os do Braga em altura.
Esta superioridade aérea esmagadora não é apenas uma estatística, pode ser fator-chave para Rio Ave, especialmente quando enfrenta um Braga já identificado como tendo vulnerabilidades na defesa dos duelos aéreos cruciais. Poderá ser esta a arma secreta? Analisando as idades médias dos dois plantéis, não se revelam grandes diferenças geracionais. A linha defensiva do Rio Ave é ligeiramente mais jovem, com uma média de 23 anos, enquanto o seu ataque é um pouco mais experiente, com 26. O Braga, por sua vez, apresenta defesas e médios ligeiramente mais velhos, ambos com uma média de 26, mas compensa com uma linha de ataque mais jovem, com 23. O que é que isto nos diz? Principalmente, sugere uma mistura relativamente harmoniosa de dinamismo juvenil e experiência consolidada em ambas as equipas, minimizando prováveis disparidades de desempenho relacionadas com a idade. Quando analisamos as classificações individuais dos jogadores, o Braga parece ter uma ligeira, mas significativa, vantagem na sua linha defensiva e no meio-campo. Os seus defesas, guarda-redes e médios consistentemente apresentam classificações médias ligeiramente superiores quando comparados com o Rio Ave. Isto não é meramente uma estatística, aponta para uma base mais sólida e estável nessas áreas cruciais para o Braga. No entanto, e aqui é onde a coisa fica interessante, os avançados do Rio Ave possuem, na verdade, uma classificação marginalmente superior em comparação com os atacantes do Braga, sugerindo que o seu talento ofensivo pode ser uma ameaça real, particularmente se conseguirem explorar as fragilidades defensivas identificadas do Braga. É um clássico duelo entre a solidez do Braga e a arma mais afiada do Rio Ave. Colocando os holofotes sobre os jogadores em destaque, para o Braga, Leonardo Lelo é um destaque indiscutível, liderando consistentemente nas assistências, com passes decisivos e múltiplos prémios de homem do jogo. Vítor Carvalho, por sua vez, é um verdadeiro colosso nos duelos aéreos. Virando-nos para o Rio Ave, o seu avançado Clayton está inegavelmente em grande forma, liderando a equipa em golos e também conquistando um prestigiado prémio de homem do jogo. André Luiz atua como um motor criativo fulcral com inúmeras assistências, enquanto os defesas Jonathan Panzo e André Asnetoi são forças formidáveis, dominantes no jogo aéreo. Conseguirão estes faróis individuais de talento mudar o rumo das suas equipas? As suas exibições serão absolutamente vitais, podendo ditar o rumo deste encontro. Olhando agora para os jogadores com estatísticas menos desejáveis, encontramos padrões intrigantes. Para o Braga, Ismael Garbi infelizmente comete o maior número de faltas por jogo, uma tendência que pode oferecer ao Rio Ave valiosas oportunidades de bola parada. Pau Vítor cai frequentemente em fora de jogo, enquanto o experiente João Moutinho é notavelmente muitas vezes ultrapassado por dribladores, sinalizando potenciais pontos fracos defensivos no meio-campo do Braga. Do lado do Rio Ave, Teofanis Bacolas também acumula um número considerável de faltas. Mais ainda, vários jogadores de ambas as equipas já acumularam cartões amarelos, 4 do Braga e outros 4 do Rio Ave, indicando fortemente que este confronto pode evoluir para um jogo intenso e muito disputado, com potencial para múltiplas advertências, um ponto importante para quem explora os mercados de cartões. Vamos identificar os momentos cruciais em que os golos são mais propensos a acontecer. O Rio Ave demonstra um hábito consistente de balançar as redes entre os 10 e os 20 minutos e depois novamente mais tarde, entre os 60 e os 80 minutos. Mas aqui está o verdadeiro ponto de viragem para os apostadores mais astutos. Eles têm uma tendência notória para sofrer golos absolutamente cruciais entre os 80 e os 90 minutos e até para lá dos 90 minutos. Isto não é apenas uma estatística, reforça diretamente a sua fraqueza já conhecida de não conseguir segurar uma vantagem. O Braga, por outro lado, começa de forma explosiva, muitas vezes desencadeando uma enxurrada de golos entre os 10 e os 40 minutos. Também são finalizadores tardios, marcando frequentemente entre os 80 e os 90 minutos. Curiosamente, o Braga tem tipicamente sofrido os seus golos mais cedo, especificamente entre os 20 e os 40 minutos. Isto sugere que o Braga pode ser vulnerável a meio da primeira parte, mas a fragilidade crónica do Rio Ave nos minutos finais pode revelar-se um presente inestimável para o Braga, podendo inclinar a balança a seu favor mesmo no apagar das luzes. Agora, vamos falar de totais, especificamente mais de 2.5 ou menos de 2.5 golos. A época do Rio Ave até agora apresentou um equilíbrio intrigante nos seus dois jogos, oferecendo poucos dados conclusivos.
No entanto, as estatísticas do Braga não são apenas reveladoras, são uma declaração retumbante. Uns impressionantes 100% dos 3 jogos do Braga na Liga esta época terminaram com mais de 2,5 golos. Sim, ouviu bem, todos eles. Isto não é apenas um indicador poderoso, é praticamente um padrão ouro para quem analisa os mercados de total de golos, gritando com convicção que este jogo está preparado para um festival de golos, repleto de ação e muitos golos. Manter-se-á esta tendência? Todos os sinais apontam para um jogo com muitos golos.